nosso irmão Arnaud Duranz. Tudo bem, mano? Tudo bem, irmão Manuel. Prazer imenso estar aqui com você, falando com a Bíblia, canal abençoado, maravilhoso, com você, irmão Manuel Amorim. Então, para nós é só alegria, só felicidade poder contribuir e compartilhar aí com o seu maravilhoso trabalho. Muito bem. O irmão Arnaud, ele é aqui da nossa igreja mesmo, é aqui da área 124, com o nosso pastor Fábio Leite. Um abraço aí pro pastor Fábio Leite, tá? E o pastor me prometeu que vem aqui, mano, no meu humilde estúdio, tá? Para compartilhar uma palavra de Deus, assim como o senhor está nessa noite, foi convidado. E eu agradeço, mano, por ter vindo aqui, tá bom? Irmão Arnaud, eu quero, nesse momento, ler um texto da palavra de Deus que nos chama muito a atenção, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e o versículo 30, que diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E, Marno, você entendeu aí a palavra? É uma palavra, é assim que esse homem, né, ele perguntou, né, o que era ali necessário para se salvar. E isso nos chama muita atenção, irmão Arnaud. E eu gostaria que o senhor, como um homem, né, um homem de Deus, um homem que já é diácono aqui da igreja, né, aqui da área 124, é, eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse texto tão maravilhoso. Muito bem, irmão Manuel, com certeza nós temos a contribuir, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, é um texto muito conhecido da igreja, principalmente das igrejas pentecostais, né? Levando em consideração o momento, o contexto do texto, né? Então, quando eles estavam ali, aconteceu, anterior a esse versículo, aconteceu algo, que foi a oração, o louvor, a presença de Deus. E esse texto é um texto muito interessante, chama muita atenção, por quê? Porque aquele carcereiro, aquele homem, mesmo sem ele ter entendimento da palavra, conhecimento da palavra, mas ele entendeu, e tinha a ideia que seria preciso ele fazer alguma coisa. E ele não sabia era o que era. É exatamente isso que ele perguntou. Irmão, Arnaud, o carcereiro, ele é tipo o quê? O carcereiro, ele era responsável pela guarda dos presos, né? Certo. Era responsável, como hoje nós temos aí os agentes penitenciários, né? Então acredito que seria uma função semelhante, só que em um contexto, de outras leis, de outras responsabilidades, né? Então sempre é uma função que delega muita responsabilidade sobre quem está ali desempenhando essa função. No texto anterior, antes desse versículo, a gente percebe que é, ele era como um soldado, não é isso? Mas ele estava ali na fiscalização, né, fazendo o seu trabalho ali. E quem era ali o preso principal era Paulo, não era isso? Sim, Paulo era Paulo e Silas. Paulo e Silas, não é Isso. isso? Era ele que estava ali. Sim. E o que foi que aconteceu, irmão? Nesse texto aqui, para a gente entender.
porque tem muitos aqui, mano, nos ouvindo. Com certeza ele quer saber o que aconteceu tão grave assim para que esse carcereiro ele chegasse de uma forma tão um pouco nervoso, né? Até um pouco nervoso, para pedir ali tipo assim um socorro. Esse socorro que ele disse assim, ele como diz no texto, né? O que é necessário que eu faça para me salvar. Essa salvação, irmão, que tipo de salvação era essa no seu entendimento? Olha, Manuel, a gente entende o seguinte, que aquelas pessoas estavam presas ali, ele estava cuidando daqueles presos. Em qualquer circunstâncias de fuga ou de coisa semelhante, o normal da coisa seria ele pedir um reforço policial, né? Vamos dizer assim, solicitar algum tipo de reforço. Certo, E é incomum quem está guardando, quem está cuidando, ir buscar ajuda dos próprios presos, de quem estava preso. Então, certo, Paulo e Silas estavam ali presos, né? Porque eles haviam expulsado um demônio de uma pessoa que adivinhava. Então, eles estavam presos ali, caso que tinha cometido, tinha feito algo que desagradara aquela comunidade, desagradara alguém. Então eles estavam presos ali. E eles estavam orando, quando eles estavam presos, não estavam reclamando, não estavam murmurando, não, eles estavam adorando a Deus ali. E aconteceu o fenômeno, né? Que foi que as bases se romperam, daquelas cadeias se romperam e todos os presos ficaram livres. E aquele homem entrou em desespero, porque tinha algumas coisas que poderiam acontecer com qualquer um, com ele ou com outro que tivesse ali naquele momento, né? certo. É aquilo que nós falamos, da questão da responsabilidade. Então poderia ser atribuído culpa a ele, e ele poderia pagar com a sua própria vida, um exemplo, é? Ou então ele poderia ser morto pelos próprios presos que estavam soltos, né? Então ele ficou perturbado. E ali ele fez essa pergunta, acredito eu, preocupado com a sua integridade física. Nesse ponto a pergunta dele. Então, nesse caso, os homens de Deus que estavam naquele momento, né, que era Paulo e Silas, ele prometeu, né, algo tão importante para ele, né? É, é porque assim, mano, parece-me que ele estava pedindo uma salvação pessoal, né? Mas é, o homem de Deus, ele tem algo mais a oferecer, não é isso? Imediatamente a gente percebe no versículo seguinte que os homens de Deus, ele diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Essa palavra, irmão, que Silas e Paulo ministrou sobre esse carcereiro, é, uma palavra poderosa ao ponto de aqui ele já falou a questão da salvação eterna. É isso? É isso, mano? Sim, aqui é uma resposta, talvez, vamos dizer assim, talvez proposital, ou talvez não, mas acredito que eles não olharam, a resposta deles não olharam pelo lado pessoal, mas olharam pelo lado da alma, da carência, né? Então, quer dizer, quando o homem de Deus, né, o homem de Deus, a pessoa que serve a Deus, que tem comunhão com Deus, quando chega um problema para ele, uma situação, uma demanda, como as pessoas costumam trazer as demandas, normalmente ele olha logo as possibilidades, ele olha além, tá? Muitas das vezes a pessoa vem buscar algo focado dentro daquele contexto e as pessoas estão olhando fora do contexto. Então foi isso que aconteceu com os homens de Deus. Eles falaram o seguinte:
crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Quer dizer, já estava olhando que a família também precisava de Jesus, que ele precisava de Jesus, né? Então todo mundo precisa de Jesus. E eles tinham consciência que Jesus é a solução, era e é e será a solução para todos os problemas, para todas as catástrofes do homem, para todas as moléstias e misérias do ser humano. Jesus sempre foi, sempre será, é, a solução para todos os problemas. Irmão Arnaud, situação semelhante a essa, tem muitas pessoas que estão passando por isso. Até mesmo sendo ameaçado, até ameaça de morte, né? E várias outras coisas também que acontecem na vida do ser humano. E muitas das vezes, naquele momento que a pessoa busca um socorro para a sua vida pessoal, um livramento pessoal, encontra-se um livramento espiritual, não é verdade? Você lembra, irmão, daquela mulher que iam apedrejar Sim, e ali colocaram diante de Jesus Cristo, né? Buscaram as leis e queriam ali matar aquela mulher, né? Não é verdade? E Jesus Cristo, nós sabemos a história, Jesus Cristo ele se inclinou ali e ele ministra uma palavra, né? É, aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra sobre ela. O que é que você tem a dizer isso aí, irmão? Isso é lindo. isso é maravilhoso, interessante, irmão Manuel, porque, assim, quando Jesus está no contexto, né, sempre há livramento. Porque assim, o que que acontece? As pessoas, elas são, elas são motivadas a cometerem crime, né? Isso aqui a psicologia, ela explica, né? Nós temos aí o nono período de psicologia, a psicologia das massas. Então as pessoas querem matar, quer apedrejar, quer fazer alguma coisa no outro. Tá? É tão comum a gente ver isso, por exemplo, nas partidas de times rivais, né? A gente vê pessoas jovens, mulheres, pessoas do bem, pessoas de famílias se envolvendo em brigas, em mortes, em crimes, né? Por causa que são influenciadas. Então, isso aqui é influenciada pela massa, né? Então, aquele Certo. povo que estava ali estava influenciado. E Jesus, né, por mais que não pareça, muitas pessoas levam, por exemplo, para outro lado, acho que a Bíblia é, é um livro machista, que Deus é machista, que Jesus é machista, nada disso. Jesus sempre foi um defensor das mulheres, Sim, certo? Das mulheres. Então ali estava uma mulher sozinha, vulnerável, tá? E as pessoas acusando e querendo matá-lo. Pela lei, eles justificaram as suas atitudes. Pela lei, ela certo. deveria ser morta, ser apedrejada. E aí foi que o Senhor Jesus, ele mostrou a sua face, né? O seu amor, Sim, o seu amor. Então, ali, mas só que o pessoal estava utilizando a lei, mas estava faltando algo, porque pela lei, o que cometeu o pecado com ela também deveria estar ali para ser julgado pela lei. certo. E ali a mulher estava sozinha, vulnerável, diante de uma multidão enfurecida. Sim. E aí o Senhor Jesus, com uma só palavra, ele acabou toda aquela multidão e dispersou toda aquela multidão, salvou aquela mulher e trouxe alegria ao seu coração. Irmão, Arnaud, isso nos chama muita atenção e eu fico muito alegre, né, de saber aquela pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? E onde estavam? Tinham saído, né? Tinham ido embora, Todos né? têm ido embora. Todos ali colocaram a sua pedra no chão, e ali eles saíram, né? E cadê os teus acusadores?
né? E aí, Que nos chama atenção nessa parte da palavra, irmão sim, Manuel, é que nós somos, muitas das vezes, é, influenciados, né, ou falta de entendimento, buscando sempre ver as coisas no outro, né? Então, o que que Jesus fez ali foi levar o povo a refletir. sim, Então, como que eu vou te condenar porque tu está fazendo a mesma coisa que eu faço, o que eu fiz, o que eu entendi. posso fazer? Então, quer dizer, eu estou condenando a pessoa não está sendo nada mais, nada menos que um hipócrita, né? Certo, Isso aí é a chamada hipocrisia. sim, Então, ali eles caíram assim, o Senhor Jesus levou eles a pensar. sim, Rapaz, refletir, rapaz, eu já cometi também pecado, então não posso sim. apedrejar ela. Como é que eu vou apedrejar uma mulher dessa se eu já fiz É, até pior do que ela? todos nós já cometemos erro, né? Sim, Mas pela graça de Deus, graças a Deus, hoje nós estamos aqui falando de Jesus Cristo. Aí o importante, bem no finalzinho, que ele disse assim: já que eles não te condenaram, eu também não te condeno. Aí ele deu uma palavra final que eu queria deixar para o senhor. Bem no finalzinho, o que que ele disse? vai em paz, Vai em paz. tá? Ou, em outras palavras, né? Vai e não peques mais. Vai, não peques mais. Isso, porque ali o Senhor disse, ó, daqui tu tá limpa, Sim, entendeu? Os teus pecados foram perdoados bem aqui. Então, agora vai, e não peques mais, vai em paz, viva em paz. é que Jesus te dá uma oportunidade, deu uma oportunidade de vida. Aquela mulher ali, a gente percebe que ela ia morrer naquele dia. Diante da lei, e a lei era cumprida na época, então aquele dia era o último dia de vida daquela mulher. Só que Jesus deu mais uma chance, né, de vida para ela, né? E por fim, se ela permanecer na presença de Deus, ela irá ter direito na salvação eterna. É isso, mano? Sim, sim, interessante esse ponto aí, Manuel, porque realmente muitas pessoas, assim como aquela mulher, estão com os dias contados, né? Então, é aquilo que a Bíblia diz, passando por um vale escuro como a morte, né? Então, ali é o momento da morte, por vários motivos, né? Por ameaças, por atos infracional, né? Ou meramente porque tem pessoas que não vão com a cara do sujeito que decidiram tirar a vida. Então, todo Sim, dia tem pessoas que morrem. Então, o importante é que quando Jesus entra no contexto, na situação, as coisas mudam. Então, não precisa as pessoas tirarem as vidas, ficarem apavoradas, é só se encontrar com Jesus. E é o encontro de Jesus, porque Jesus ele salva a pessoa da morte, do corpo físico, dá uma nova oportunidade, tá? E coloca a pessoa para decidir se quer a vida sim, eterna. sim, Porque a salvação eterna, irmão Manuel, como você pontuou aí, ela, ela é decidida pelo próprio sujeito, não é por Jesus. Entendeu? sim, É como o texto inicial que nós lemos, que os homens de Deus responderam? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, essa salvação depende da pessoa, se a pessoa vai querer crer, sim, entendeu? Para poder receber. Então, uma coisa que muitas das vezes as pessoas buscam muito, que não está errado, não é errado buscar uma cura, um milagre, certo? Mas uma coisa é uma cura, outra coisa é a salvação, sim, tá? Então a gente precisa entender que pode ser de uma pessoa ser curada por Jesus, de um milagre maravilhoso, e ela não ser salva. Por certo. quê? Porque para ela ser salva, não depende da fé dos outros, depende da fé dela. Ela que tem que crer. Entendi, mano, entendi. E, mano, para nós, né, nós crer em Jesus Cristo,
nós precisamos entender o seu amor, não é verdade? sim, Precisa entender o amor de Cristo. Eu falo para você, para mim entender o amor de Cristo não foi fácil. Não foi fácil. Porque o amor de Cristo a gente encontra na Bíblia, né? Encontra na Bíblia, encontra nas pregações. Mas assim, o amor de Cristo, mano, ele é tão profundo que você precisa entrar na história de Cristo para você ver. Então, que necessidade tinha para Cristo vir na Terra, numa terra cheia de pecado, né? Mas nós entendemos que ele veio porque ele nos ama, né? Está relatado lá em João 3,16, né? Então, para nós, assim, para nós chegar ao ponto de entender esse texto, é um texto muito conhecido, mas nem todo mundo entende. E Cristo, ele veio pelo amor, né? Lá diz assim, né? Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Você pode completar o restante? sim, sim, Manuel. Amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio filho Unigênito. ao unigênito Filho em nosso favor, para nos salvar, não para nos condenar, mas para nos salvar. Certo, E certo. isso nos chama a atenção, por quê? Porque tudo passa pelo amor. A Sim, Bíblia diz que o dom maior é o amor, sim, entendeu? Então, porque o amor, ele nasceu no coração de Deus, sim, sim. nasceu no coração de Deus. Certo, Então, nós precisamos cultivar a prática do amor, certo. porque assim, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Sim, E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, aquele que não ama, até agora, não conheceu Deus sim. ainda, porque Deus é amor. É tão tanto que nesse versículo que lá de João 3,16, né, fala que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo não é o mundo do pecado, não é o mundo cósmico, não, é o mundo das pessoas, o mundo humano, que Deus amou e deu seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereças, não morra, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Então, só aqui falando com você, este canal é o canal Falando com a Bíblia. Aqui o nosso objetivo aqui é falar de Bíblia, tá? Tem muitas histórias na Bíblia que importantes. A Bíblia ela tem muitas perguntas. A Bíblia ela tem todas as respostas que você precisa. Então você que está passando por um momento difícil da sua vida, busca a Bíblia. Eu também gostaria de te convidar para você participar do meu canal Falando com a Bíblia, se inscrever, tá? E fazer parte, nos ajude aí, porque aqui nós temos, o propósito daqui é trazer vários assuntos. Entre eles são palavra de Deus, como essa de hoje. Queremos trazer assunto para casais aqui. Nós já estamos com esse projeto. Eu já convidei já uma pessoa aqui para trazer uma dinâmica aqui com as crianças, tá? Tá bom? Então, assim, o projeto de Deus, para mim e para você aqui, é algo maravilhoso. Então, assim, se inscreva, compartilhe aos seus amigos, tá bom? O nosso objetivo aqui é palavra de Deus, é Bíblia, né? Não tem nada de algo que venha fazer para você desconfiar. A minha filha, meu filho não pode assistir esse canal, não. Aqui é público para todos, porque aqui o que nós vamos trazer aqui é paz, amor, maravilha para você, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ele é coisa maravilhosa, porque ela vem de Deus. E, mano, então, mano, nós estamos aí num assunto muito importante, né? E o carcereiro, vamos voltar para o carcereiro. Mas vamos voltar para lá de novo, para nós
entender o assunto do carcereiro. Irmão Arnaud, é, carcereiro, ele será que realmente ele obedeceu os homens de Deus? Sim, sim, meu mano. É importante essa questão, né? Por quê? Porque as pessoas, tem muita gente que está ouvindo a palavra, mas a Bíblia nos instrui o seguinte, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, nós precisamos ser praticantes. Certo. Tá, então eles falaram que era para ele crer no Senhor Jesus Cristo, e quando ele falou que seria salvo ele e a casa dele, então eles pegaram esses homens de Deus, ele pegou esses homens de Deus e introduziu lá na sua casa, na sua residência. E ali ele orou com eles, apresentou eles ao Senhor, batizou todos eles e instruiu na palavra, né? Ou seja, fez discípulo, o famoso discipulado que nós comumente falamos, né? O senhor está me dizendo que ele era um funcionário, né? Ele ali fiscalizava ali como se fosse hoje um presídio, é isso? Como se fosse um Exatamente. presídio, ele era um rapaz que fiscalizava ali. E então, dali, de uma situação grave, que ele poderia ser morto, né? Sim. Poderia ser morto, ele teve direito, né? Na a salvação, ele e a sua casa. Que maravilha, mano, isso é importante. Que o plano de Deus, o projeto de Deus é para família. Ah, Sim, então, por isso que tudo que nós estivermos fazendo, formos fazer, nós precisamos comunicar, chamar a nossa família para o contexto, para a situação, para que todos estejam participando. Ah, por quê? Porque é algo bom, eu não vou querer, né, só para mim ser sim. egoísta. Nós vamos precisar compartilhar primeiro com a família e depois com os amigos, e aí vamos espalhando por onde o Senhor permitir. Ah, então, isso que nós estamos fazendo aqui, tá, discutindo sobre a palavra de Deus, é um ato, sobretudo, um ato de amor. Ah, porque se não fosse por amor, nós não íamos estar fazendo isso daqui. Então, só porque nós amamos as pessoas e queremos que as pessoas sejam impactadas com esta palavra. Muito bem. Mano, você tocou no assunto aí que agora mexeu comigo. Mano, isso aqui que eu estou iniciando, esse trabalho, esse novo trabalho, isso aqui é algo que Deus colocou no meu coração, e hoje eu estou conseguindo já realizar, né, esse sonho, um projeto, né? E graças a Deus eu sou grato a Deus por isso. Então, o amor que eu tenho é de ministrar uma palavra, tirar as dúvidas, né? Bíblia, porque a Bíblia, irmão, ela é cheias, né, de maravilhas, né, mano? Né? Aqui nós vamos trazer assunto, mano, de cura, transformação, de vários outros assuntos que você, continuando aqui com a gente, você vai ver que tem muita coisa boa aqui em nome de Jesus Cristo. O objetivo aqui é Bíblia. Muito bem, Mona. É assim que funciona, né? Então, as pessoas normalmente elas vão crer na medida que elas vão ouvir, como eu costumo falar, né? Então, aquele carcereiro, ele só creu porque alguém falou de Jesus. Então, Deus ele permite várias situações e circunstâncias das nossas vidas para nos alcançar, nos abençoar, para que nós possamos parar, para refletir as coisas. Então, Deus tem muita coisa boa, tem coisas maravilhosas, incríveis para todos nós, mas nós precisamos parar para ouvir, para poder crer, para poder tomar posse. Então, é uma sequência de acontecimentos que vão acontecendo. Então, não é só dizer, vou crer, mas como eu vou crer se eu não ouvir falar? Certo. Né? Então, tem todo um processo anterior à nossa salvação e o processo posterior à salvação, né?
Eu costumo dizer que a salvação ela existe quatro etapas, né? Uma etapa que é anterior ao nosso encontro com Jesus, Sim, né? E três etapas posteriores, né? Que é o momento que nós nos encontramos com Jesus, que nós confessamos, que cremos e confessamos, sim. tá? Então, crê, confessa, aceita, recebe, né? Confia, entrega a vida a Ele. E aí nós temos a etapa da permanência, tá? Do crescimento, do aperfeiçoamento, tá? Certo. Do polimento, que muitas das vezes muita gente desiste bem nesse ato, até foi salvo, encontrou-se com Jesus, confessou, mas na hora do polimento, no processo, que muitas das vezes passa pelo deserto e as pessoas não entendem esse momento, é, e aí desiste de servir ao Senhor. Mas aí nós precisamos entender que a salvação que Jesus deixou para nós é para aquele que perseverar até o fim, Até o tá? fim. Até o fim. Então, nós precisamos perseverar. Aí passar por todo esse processo. E aí chega o momento da salvação final. A salvação final é a salvação quando nós estivermos lá nas bodas do Cordeiro com o Senhor. De ter passado, enfrentado todo o processo, ter feito como o apóstolo Paulo, né? Ele disse: combati O o bom bom combate, combate acabei a carreira, e mas eu guarda. guardei a fé. Amém. Guardei a fé. E agora me espera a minha coroa, no aguardo da minha coroa, que me dará o justo juiz naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quanto aguardo e espero pela sua vinda. Então isso é maravilhoso, entendeu, irmãos? Que aí a salvação ela tem essas etapas. Entendi, irmão. Entendi muito bem aí essa colocação e isso faz parte da nossa vida, né? Sim. Irmão, nós estamos já chegando no final desse vídeo aqui que vai ser postado logo e queria agradecer o senhor por esta participação, pelo convite, tá bom? As portas aqui estão abertas para o senhor. Eu queria agradecer, eu queria que você deixasse aí uma palavra final para os nossos. Não, eu é que agradeço, né, pelo convite, por você franquear essa oportunidade para a gente estarmos falando a respeito da palavra de Deus, que é a nossa missão aqui, divulgar a palavra, falar da palavra, difundir essa palavra para que alcance os corações das pessoas, né? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, como eu falei, é um ato de amor, por amor às pessoas que nós estamos pregando a palavra e acreditamos que essa palavra vai encontrar corações, né, que vão receber essas palavras de bom grato. Então, a palavra do Senhor, a Bíblia diz que não volta, né? Ela não volta vazia. Então, ela está aí e você, não importa a situação que você se encontra, se você está no deserto, se está passando por luta, se está sendo ameaçado, não importa, eu não sei como que você se encontra neste momento, mas uma coisa eu tenho certeza, que no momento que você se encontrar com Jesus ou ir ao encontro de Jesus, a tua vida vai mudar. Ah, você será salvo tanto das ameaças quanto do poder do pecado. O poder do pecado, ele destrói o homem na sua eternidade, vamos dizer, na sua alma. E as ameaças deste mundo são as lutas cotidianas que o Senhor Jesus ele vai te ajudar a suportar todas as aflições como um bom soldado de Cristo e vai te dar vitória, vai te dar cura, tudo que nós precisamos. O Senhor Jesus ele tem para nós, tanto nesta vida, que a Bíblia fala que ele nos dará 100 vezes mais ainda nesta vida e por fim a vida eterna. Muito bem, mano. Jesus falou que já tem um lugar preparado para nós, né? Só que esse assunto nós não vamos abordar nesse tema agora.
Meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe aí você e sua família, tá? E as portas estão abertas aí